Então, pessoal, eu vou começar, tá? Vamos iniciar esse plano. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente iniciou esse planejamento, eu e o Willio, fizemos uma organização aqui, esse é até um planejamento um pouco antigo, né? A gente não conseguiu dar vazão aí no ano passado, por conta de algumas coisas, e esse ano a gente já pegou o início do ano e já preparamos isso, tá? Inicialmente, claro, a gente vai ter um contexto um pouco mais conceitual, um pouco mais a nível de business, digamos assim, mas a ideia é que a gente olhe muito para o lado de ferramenta, tecnologia, estratégia, né, de como o dado é gerido, né, de como o dado é estruturado, como o dado é manipulado aí dentro dessas estratégias, e também a gente tenha um pouco de hands-on. Vamos tentar ver como que eu viabilizo aí algumas demonstrações dentro de ferramentas aí para ficar um pouco mais claro, tá? Então, pessoal, o treinamento é o seguinte, a gente vai fazer um treinamento, tá? Big Data Analytics, tá? A ideia com esse treinamento é contextualizar, é olhar para quais são as melhores práticas, quais são os formatos e as implementações que diversos dos nossos clientes estão fazendo, como o mercado se movimenta, né, para isso, como os maiores players influenciam em relação a estratégias, a programas, em relação à disseminação de conhecimento, né? Então, trazer um pouco do que está acontecendo como um todo, né, a nível analítico, é um contexto mais big data, porque a ideia é também trazer algumas ferramentas do universo Cloudera, Hadoop e também algumas outras, tá? Alguns conceitos que estão sendo bastante aplicados aí. E aí o contexto da nossa aula de hoje é dados e o mercado financeiro, até para a gente já trazer essa visão, né, e contextualizar em relação a um case, em relação a um segmento, que é bem importante para a gente não ficar tão abstrato assim, tá certo? Eu começo com essa frase que eu acho bastante legal: criatividade é a inteligência se divertindo, né? Então é só para a gente pensar que hoje estamos num momento que tudo está muito volátil, tudo está muito rápido, as coisas estão cada vez mais sazonais, né? A gente precisa tomar decisões rápidas, precisamos ser inteligentes, proativos. Então, por tanta necessidade, por tanta habilidade que é necessária para que a gente seja produtivo, que a gente realmente alcance a qualidade, seja próximo dos nossos clientes, eu penso muito que essa frase ajuda bastante, porque a gente consegue refletir sobre isso de uma maneira bastante, como eu posso dizer, bastante feliz, né? Por exemplo, outro dia, eu lembro que eu estava lendo não me lembro se foi qual foi o canal, tá? Mas foi uma menção de uma profissional de tecnologia citando, nossa, mas como está cansativo a área de tecnologia por conta da, da velocidade que as coisas se atualizam, o quanto tempo a gente tem que investir, o quanto financeiro às vezes é oneroso para a gente, o quanto é difícil captar, absorver certos conhecimentos. Então, assim, olhando para uma ótica como essa, a gente passa até a ficar um pouco desanimado quando a gente começa a se ver defasado. Eu tenho certeza que todos vocês, mesmo quem está começando na área, quem já é experiente, né, todos já tiveram em algum momento uma percepção: nossa, isso daqui eu não sei fazer. Eu acho que eu tenho mais ou menos tenho isso todos os dias, né? E aí isso aqui eu não sei fazer e a gente começa a ver essa defasagem, né? E esse treinamento ele tá muito com esse viés, né? Para a gente reciclar, para a gente se atualizar, aprender coisas novas, né? Então, assim, que seja uma iniciativa que a gente possa prosperar novos materiais, que a gente possa projetar novas ideias, né, dentro desse início aqui que a gente começou, tá? Então, a ideia é essa: a gente ver a nossa área de tecnologia de uma maneira muito mais positiva, que a gente realmente hoje está mudando o mundo. Hoje, quem está próximo dos dados, quem tem tomada de decisão, quem está com o poderio de utilizar os dados de maneira, as informações de maneira correta, direcionada, está mudando o mundo, né? Todas as inovações estão surgindo de dados, né? Então, eu acho que a gente é bastante privilegiado por estar próximo dessa frente, por estar participando dessa evolução aí, tanto a nível social como a nível educacional, e a gente vai convergindo aí em diversos interesses. Eu acho que cada um tem alguns aspectos que interessam mais: política, finanças, né, estudos, e por aí vai, mas sempre a gente converge em opiniões parecidas. Essa área é bastante importante, eu vejo muito ganho
em trabalhar com tecnologia por conta disso. O propósito do treinamento, tá, pessoal? Qual foi o propósito do treinamento? Eu trouxe aqui um pouquinho para que a gente tenha um pouco do foco do que a gente pensa em trazer aqui. Né? Como eu disse a vocês, a ideia é que a gente faça uma coisa um pouco mais interativa, tá? Eu mesmo eu não sou muito adepto, muito fã de entrar em treinamento, pegar uma ementa, aula A, aula B e tal. Eu gosto sempre de alguma coisa um pouco mais dinâmica, uma navegação informacional mais fluida, tá? Então a minha ideia é trazer para vocês um formato parecido como esse, até por conta de como eu fui produzindo esse material, né? Como a gente começou olhando muito para a área de financeira, né, para o segmento da indústria financeira, e a gente hoje, agora no treinamento, já entraram pessoas de áreas diferentes, que estão atuando em projetos diferentes, eu já vou mudar um pouco dessa abordagem, vou levar para um conceito mais agnóstico, um conceito mais genérico, trazendo boas práticas e as aplicabilidades das ferramentas que possam ajudar vocês em qualquer um dos projetos, né? Então, realmente a nível estratégico, não tenho uma ideia aqui de focar no detalhe, numa dor específica de cliente, não. Eu quero realmente que a gente cubra aí o máximo de assuntos, tá? O entendimento, um dos propósitos é esse entendimento do mercado de analytics, né? O quão está crescendo, como essas estratégias, essas iniciativas estão sendo rápidas, né? As empresas desde 2018 eu tenho visto uma celeridade muito grande. Lembro-me que em meados de 2016, 2017, tinham algumas coisas sendo tiradas da gaveta, a cloud começou a ser implementada, começou a surgir algumas coisas muito inovadoras, e o pessoal começou a ficar naquele momento, nossa, isso é legal, isso é inovação, vamos trazer isso para dentro de casa, vamos aplicar isso e vamos tentar mostrar valor a nossos clientes, a nossa parte aqui, a nossa coordenadoria. Então, eu vi muita movimentação, mas a nível de esboço, a nível de soluções piloto, né? Então, muitas empresas, elas arriscavam em MVPs, arriscavam em POCs, porque eles estavam testando, né? Fazendo essa baliza do mercado, né? Então, hoje a Analytics já se consolidou. Hoje, quando a gente vê um projeto, tem um andamento de uma conversação, uma negociação com um cliente, que seja um cliente grande, uma conta grande, ou mesmo uma conta menor, a gente já vê uma certa segurança do lado deles por parte da confiabilidade da marca IBM, né, em relação a analytics, em relação a cognitivo e diversas outras coisas, como também uma segurança, uma maturidade do lado deles, que isso é bastante importante. Eu acho que isso foi um dos grandes gatilhos que a IBM disparou lá atrás, há alguns anos. Eu vou até mostrar um pouquinho, até adiantando um pouquinho da metodologia IBM Garage, né, que é garagem aqui, que a gente vai ver como foi pensado isso aí, qual que era o propósito de tentar realmente maturar tanto internamente como aos nossos clientes e como isso se formou bastante importante hoje para que a gente consiga impulsionar novas estratégias, novas vendas, né, levar novas soluções, tá? Conceitos de estratégia de Big Data, vou tentar contextualizar aqui como as coisas estão sendo utilizadas hoje. Eu vejo um pouquinho de mudança no conceito Big Data ao longo dos anos, tá? Vou até compartilhar com vocês assim uma visão um pouco mais particular, mas claro que é bem embasado em cima das coisas que eu tenho acompanhado, tá bom? Estratégia de dados é muito importante, gente. Isso daí hoje eu considero o coração de tudo que está acontecendo no mundo hoje. Estratégia de dados. Estratégia de dado bem definida, madura, direcionada a um programa, ela com certeza ela é um dos maiores impulsionadores, talvez o maior pilar hoje da evolução tecnológica digital que a gente tem. Tá? Tecnologias e soluções. Então, também dentro do treinamento, eu quero demonstrar, eu quero trazer detalhamento, eu quero trazer para vocês visualizações, né, para a gente não ficar só nesse explanação, tópico, explanação. Então, vamos tentar dar uma mesclada aí, tanto a nível de tecnologias, soluções, engenharias e melhores práticas. Né? Então, hoje, quando a gente olha para a arquitetura, quando a gente olha para a estratégia, a gente vê uma estratégia junto com uma iniciativa de negócio fluindo, a gente entra num segundo nível que seria as engenharias e as boas práticas de aplicação. O mundo da engenharia é muito amplo,
Então, a gente tem, desde a engenharia de um BW, desde a engenharia de um BI padrão, dos mais simples, do modelo mais relacional, do modelo mais antigo possível, né, no formato mais simples possível, para ambientes multi-clouds integrados diversos processos, modelos, feature stores, diversos componentes que fazem a complexidade aumentar bastante. Tanto é por isso que hoje engenharia de dados é talvez o que mais demanda oportunidades no mercado e o que mais, às vezes, tem dificuldade de compilar um perfil, porque você se especializa, às vezes, em uma determinada tecnologia, em um determinado campo, e acaba não conseguindo dar uma vazão, dar uma fluidez para migrar ou então para agregar outros conhecimentos, por conta de limitação de projeto, por conta de alguns outros fatores, né? Então a gente tem que tomar uma certa preocupação para como a gente quer olhar para o nosso perfil, como a gente quer se vender, tá? Então aqui eu quero muito trazer esse viés também para vocês. Visão de dono e liderança, tá? Isso daqui é uma particularidade minha, eu quero trazer para vocês como mais ou menos eu tomo um certo senso de dono, responsabilidades para atender alguns clientes, para atender algumas demandas. Muitas vezes eu tenho dificuldade em receber uma demanda, eu já estou alocado full no projeto, ou então eu já tenho uma agenda totalmente cheia, mas como eu faço para mim dar vazão, como eu faço para realmente entregar a minha melhor versão, né? Então a ideia aqui é trazer essa visão de dono, um pouco de liderança, como o comportamento em projetos estratégicos faz toda a diferença. Às vezes a tua evolução profissional é muito rápida quando você tem esse senso analítico, esse senso de entendimento de dono, né? Quando você realmente se importa em entregar a sua melhor versão. E projetos analíticos têm uma particularidade muito importante, que é exatamente esse poder de te dar um autogerenciamento, de te dar uma certa responsabilidade por parte dos clientes, por conta de você sempre ser visto como uma pessoa que vai trazer uma ideia, vai trazer uma solução, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente não precisa estar esperando nada já pronto, a gente não é só um executor, a gente passa a ser também um pensador. E eu sempre gostei muito desse tipo de fluxo de trabalho, né? Porque quando a gente está muito operacional, a gente acaba se distanciando da parte estratégica. Quando a gente está muito no estratégico, a gente desce e acaba não entendendo muito a parte técnica, né? A parte operacional, a parte de processo. Então, hoje, esse cuidado, essa preocupação, eu acho que tem que ser constante em todos nós, tá bom? Como eu falei para vocês, eu vou trazer um pouco mais conceitual, um pouco mais metodologia, para que eu consiga fundamentar os próximos passos, tá? Então, os próximos passos, a gente vai entrar em alguns detalhes de arquitetura, uma visualização de uma arquitetura de referência, entender estratégias de dados, entender um pouco sobre governanças, como os processos e como as empresas estão se movimentando em relação à segurança, privacidade, leis LGPD, coisas do tipo. Então, eu vou tentar trazer, nem que seja um material um pouco raso, mas trazer esses tópicos que são bastante importantes a gente entender dentro do contexto analítico, tá bom? Então vamos começar. A gente tem cultura data drive, tá? Mercado financeiro, iniciativas Bradesco e IBM Garagem, tá? Então assim, como eu disse antes, a ideia com o mercado financeiro e essas iniciativas Bradesco foi porque inicialmente o planejamento era direcionado a esse case de referência. Obviamente vocês não vão ter nenhuma perca, tá? Quem não está trabalhando diretamente com o mercado financeiro, com o banco, dentro do Bradesco ou enfim, tá? A ideia é que a gente passe por essa visão, mas realmente demonstrando o que eles estão fazendo e que está todo mundo fazendo. Não é somente particularidade do mercado financeiro. Tá? Tem detalhes específicos, mas não influenciam no contexto de programa, né? No contexto macro de implementar uma ideia de analytics. Tá bom? Então, dentro da cultura data-driven, desculpa, a ideia de cultura data-driven, pessoal, é uma crescente. Eu lembro que teve uma terminologia muito forte também, há alguns anos atrás, que, nossa, eu lembro que bombava em seguradora, em bancos,
na indústria de telecomunicações, que era a transformação digital. A transformação digital, ela vinha com um viés de digitalizar, de automatizar o máximo de processos possíveis, utilizar a internet como uma fonte ativa de informação, né? Então, essa transformação digital era realmente como passar a considerar a internet que antes tinha todas as restrições, as preocupações com segurança, diversos contextos, para dentro de um universo corporativo, para que realmente fosse utilizado todo o poderio da internet a favor das estratégias e também das iniciativas de todas as empresas, né? E aí, por meio desse mecanismo de transformação digital, foram se criados muitos gatilhos, muitos formatos de trabalho, muitas iniciativas, produtos, né? Abordagens ao cliente. Então, a gente teve uma evolutiva muito boa nesse sentido por conta disso. Hoje, o que está mais quente no mercado, todo mundo está buscando, as empresas, no meio das estratégias de dados, elas reviram algumas coisas para começar a compor essa cultura, né, da data driven. Então, assim, cultura. A gente já vê uma palavra relacionada a cultivo, né? A entender como melhorar, como criar hábitos para poder implementar aquilo. Tá? Então, quando a gente fala de cultura, é algo com muita resistência, muito bloqueio, uma necessidade de investimento muito grande. Né? Então, a gente tem uma necessidade de maturidade de profissionais, uma necessidade muito grande a nível tecnológico. Temos quase todos os pilares, quase todas as áreas, quase todos os módulos que são embarcados em uma corporação, em uma empresa, precisam se conversar para poder habilitar uma cultura data-driven. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas dos tópicos que eu acho como maiores desafios hoje para se viabilizar essa cultura, ou ao menos ter a intenção de habilitá-la. Tá? A gente não tem ainda aí no mercado nenhuma métrica, né, ou algum tipo de metodologia que consiga fazer essa mensuração de qualidade ou nível de data-driven de uma empresa. Obviamente, tudo está sendo balizado via resultados, né? Então, as empresas que estão despontando em resultados, estão despontando com inovação, estão despontando em analytics, são as empresas que estão mais próximas do mundo perfeito, né, do mundo ideal, do data-driven, do que as outras. Né? Então, a baliza sempre vai ser a parte monetária, né, o retorno monetário. Né? Então, vamos lá. Cultura data-driven, a gente tem arquiteturas. E dentro de arquiteturas, existe toda a velocidade de tecnologias que a gente conhece. A gente sabe que entra a cada, assim, periodicamente, no máximo de mês a mês, surge uma nova tecnologia, embarcado dentro das plataformas cloud um novo marketplace, um novo approach relativo a consumo de processamento, relativo a consumo de metadados, relativo a consumo de estruturas, né, consumo de informações externas, relativo a BI, relativos a processos de inteligência. Então, a gente sabe que essa evolutiva de arquitetura é uma constante e talvez seja a coisa que mais se recicla no mercado, porque a gente tem a todo momento a defasagem ou mesmo a atualização de produtos. Né? Então, a gente, por meio de versionamentos, por meio de novas features, por meio de, hoje é muito forte no mercado, UX aí, para a gente entender qual que é a visão do cliente, qual que é a experiência do cliente em relação a certas coisas, certos produtos, certos modelos de vendas, né? Então, isso ajuda muito a sempre definir as tendências do que o mercado de tecnologia vai trazer para dentro das arquiteturas, né? E como essas arquiteturas, teoricamente, têm boas práticas para escalabilidade, boas práticas para performance, boas práticas para segurança e privacidade. Então, isso hoje é bastante difundido pelos players da cloud, né? Que a gente tem aí a Azure, a AWS e a Google aí sempre disseminando coisas que vão ajudar no dia a dia no operacional, que fazem, que dão muito mais velocidade na gerência e na governança das informações
e hoje estão entregando cada vez mais inteligência e automação, né? Então, dentro do mundo de arquitetura, a gente tem uma variedade muito extensa e também um conhecimento muito grande para compor, que a gente precisa, né, capacitar o máximo possível para poder falar de todos os assuntos possíveis quando necessário. Então, entender tecnologias, arquiteturas é sempre bom, tanto para quem está na parte operacional, como também quem está na parte estratégica, porque em muitos momentos algumas das soluções, algumas das coisas aparecem e a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para poder debater, ou mesmo para fazer perguntas relevantes, né, que é o mais importante. No item 2 aí, pessoal, tecnologias e serviços, tá? Então, um pouco de adendo, né, para arquiteturas. A gente tem a parte de integração, a parte de arquiteturas híbridas. Hoje a IBM está forte numa estratégia de multi-cloud, né, porque é a tendência realmente do mercado. Então, a gente tem tecnologias e serviços que vão estar embarcados ou modularmente, ou integralmente, ou mesmo ainda a nível de on-premise. Né? On-premise que a gente precisa sempre ter cuidado de como implementar, validar sempre um formato de migração, um formato de atualização. Então, as tecnologias e serviços são realmente um grande obstáculo, digamos assim, para tracionar as estratégias dentro de uma empresa. Caso você não tenha as tecnologias adequadas, caso você não entenda qual que é o custo, qual que é o ganho, qual que é a performance, você pode iniciar uma estratégia, investir numa estratégia e acabar perdendo o time, ou então perdendo o dinheiro, então até mesmo o pior dos cenários, atendendo o teu cliente na ponta final de uma maneira ruim, né? Então, tecnologia e serviço hoje é uma necessidade, é um grande desafio a ser entendido dentro das estratégias que estão sendo veiculadas, tá? Temos a estratégia de dados, como eu falei, isso aqui vai ser um tópico que eu vou trazer em aula, eu vou trazer demonstrações, então só para vocês entenderem, a estratégia de dados uma idealização que a gente pode estruturar de diversas maneiras. Uma abordagem de W ela pode ser considerada uma estratégia de dados. Um Data Lake é uma estratégia de dados. Um Delta Lake é uma estratégia de dados. Então a gente tem aí diversas terminologias do mercado, todas elas representam alguns prós e alguns contras, né? Então, algumas empresas vão por um caminho analítico, outras por um caminho um pouco mais infraestrutura, outras por um caminho mais a nível de MVP, né, de gerar produtos rápidos. Então, a estratégia de dados elas têm diversos formatos, diversos tamanhos, diversas complexidades, tá bom? Então, eu vou trazer isso em uma aula dedicada, porque é algo muito importante da gente passar nesse detalhe. Segurança e privacidade. Então, hoje, a preocupação das empresas para ter uma cultura data-driven é muito a segurança. O LGPD, após aí o vazamento de diversas informações, até outros casos continuando a vazar, né? Hoje a nossa preocupação digital está muito importante, né? Então, segurança e privacidade mecanismos e, e fluxos que precisam estar integrados em qualquer uma das estratégias de dados atuais. A gente não pode considerar nunca um desenvolvimento, né, como consultor, como alocado, qualquer uma das situações, nunca deixem de considerar a segurança e a privacidade de dados no processo. Tá? Sempre avalie qual seria o passo, qual seria a etapa que faz sentido sugerir, recomendar, estudar, né, qual que é o melhor mecanismo, se é um mascaramento, se é uma omissão. Então, essa preocupação sobre as informações hoje está muito forte e cada vez mais isso vai ficar mais consolidado. Tá bom? Programas de governança. Então, dentro de toda essa parte mais estrutural, digamos assim, com um pouquinho do detalhe da segurança, um programa para tudo isso funcionar é necessário um programa de governança. O que é um programa? Não é uma estratégia, não é uma iniciativa. Uma iniciativa é algo que a gente está pensando em alavancar, fazer uns testes e tal. Uma estratégia pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, pode cobrir apenas um ambiente, pode cobrir apenas uma área, pode cobrir apenas uma necessidade de negócio. Um programa, teoricamente e normalmente, né, é institucional, é corporativo. Então, um programa de governança com fundamentos,
com toda uma estratégia, com todo um entendimento e conhecimento dos ativos internos dentro da empresa, faz com que uma cultura data-driven tenha sucesso. Ele orquestra as ações, os processos e as pessoas. Tá? E a inclusão social e digital. Esse assunto eu acho muito importante. Hoje a gente tem aí, pessoal, trabalhando em equipes multidisciplinares, cada vez mais as equipes estão tendo essa fusão, né? Então a gente não tem mais. Outro dia mesmo, estava fazendo um detalhamento de squad e eu vi, assim, eu fiz uma pesquisa, né, para mim ainda me dar uma atualizada em relação a DW, em relação a algumas coisas, para saber qual era o melhor direcionamento para o LAP, alguma coisa do tipo. E aí, no caso, eu comecei a reparar que hoje a gente está sempre muito mesclado em relação à engenharia, tem o engenheiro de dados, tem o arquiteto de dados. Então, as nomenclaturas desses perfis têm tido uma certa mudança. E isso é muito importante para que a gente consiga entender essa multidisciplinaridade, né, entre as pessoas. Né? Então, hoje, uma equipe multidisciplinar é muito mais produtiva do que uma equipe, às vezes, especializada, porque a especialização para negócio nunca existe. A gente consegue ser especialista em uma ferramenta, especialista em talvez em uma regra de negócio ou em um processo, mas nunca em demandas de processo. Então, é muito versátil, é muito dinâmico. Então, a ideia de ser multidisciplinar é importante. E por que eu estou falando sobre multidisciplinar, equipes multidisciplinares? Por conta da inclusão social, né, que seria a ideia de ter pessoas de diversas vertentes, diversas visões, diversas opiniões, para que tudo isso enriqueça o projeto, para que tudo isso se transforme em valor no final, na ponta para o cliente. Né? Então, nós, IBM, temos diversas iniciativas, diversos programas sociais acontecendo, né, para que isso fique muito claro, o preconceito acabe, todas as iniciativas e todos os mecanismos de controle, de combate a problemas, assédios, a preconceito, qualquer tipo de dificuldade que aconteça, existam, né, os gatilhos, os mecanismos e os meios de controlar e mitigar ao máximo. Né? E também eu olho muito para essa ideia digital. Tá? A ideia digital casa um pouco com a parte da privacidade. Tá? Então, o que seria isso? Quando uma empresa está veiculando uma cultura data-driven, o que seria o mais importante dentro de todas as partes da estratégia, do programa? O que é mais importante? São as pessoas. Então, a partir do momento que eu passo a entender, passo a ouvir e passo a dar voz de mudança para as pessoas, eu tenho também que fazer toda essa gestão digital e social. Né? Então, eu passo a trazer o Duílio como um protagonista. Eu passo a trazer a Morgana como uma protagonista. Então, isso daí é um conceito da abstração data-driven. Tá? Então, eu vejo muito infundido. É até difícil falar. Né? Vocês veem que eu não sou o melhor de todos para falar nessa parte de inclusão, tá, pessoal? Mas eu tenho toda a preocupação e a sensibilidade em relação a isso, porque eu sei que isso influencia, eu sei que programas vão ajudar, né? E cada vez mais a resiliência até é importante, porque sempre vivemos um momento, vivemos um projeto muito de pressão muito alta. Eu me lembro quando eu comecei, poxa, a velocidade era muito rápida, as pessoas não explicavam bem, não tinha comunidades como tem hoje. Então, é até meio que um pouquinho da paciência da pessoa mais nova com a pessoa mais velha, né? Uma pessoa um pouco mais tradicional aí, e também a pessoa tradicional abrir um pouco a mente para esse formato de comunidade que existe hoje, né? E é uma coisa que eu me exercitei bastante, porque eu não era tão acostumado a trocar informações toda hora, tá? E isso me ajudou muito no meu conhecimento, né? Então, essa inclusão social, essa inclusão digital, essa preocupação na privacidade, na segurança, composto dentro de um programa de governança e todos os pilares de arquitetura, estratégia e tecnologia funcionando, a gente consegue entregar o mais próximo possível de uma cultura data-driven. Tá? E aí, para fechar, para resumir, a ideia é integração de pessoas, tecnologias e processos, né? Sempre com pessoas como o maior ativo, né? E, obviamente,
buscando entregar valor e melhorar todas as tomadas de decisões para lá na frente atingir o nosso alvo, que seria atender melhor nossos clientes, que seriam trazer mais clientes e otimizar essa marca. Né? Então, em contextos gerais, né, dentro das estratégias que hoje estão sendo variadas por todas as empresas mundiais, né, então internacionalmente, nacionalmente, existem alguns programas ou mesmo algumas velocidades diferentes. Assuntos são mais importantes em em um determinado país que em outros, mas olhando mais para o contexto macro, eu trouxe aqui 5 pilares que ajudam muito a gente a entender como que as estratégias estão acontecendo, como que o Analytics, como que o Big Data, como que toda essa ideia de trazer inteligência para o mundo, integrando negócios, é veiculada, tá? Então, aqui, dentro de arquitetura de soluções, a gente tem uma aplicabilidade para infraestrutura, preocupações com integrações, escalabilidade, performance, processamento, disaster recovery. Então, temos diversos detalhes aí quando a gente começa a olhar para esse detalhe de arquiteturas e soluções, porque é algo que é muito estrutural. Né? Então, isso precisa ser definido, planejado e implementado de forma coesa e gradativa. A gente não tem espaço hoje para investimentos errados, para tentativas erradas, tanto é que existem tantos metodologias aí para tentar reduzir o máximo os custos de investimento, tempo gasto, que é o mais, que talvez hoje seja o nosso maior problema, é tempo. Né? Então ninguém quer gastar tempo, ou mesmo que não tem tempo, a competitividade está muito alta. Integrações cloud é um contexto. Ô, David, Oi. posso fazer uma pergunta aqui? Você falou assim, só voltando rapidinho no slide anterior e validar o meu entendimento aqui. Eu não sei se você prefere que a gente faça as perguntas no final ou a gente pode ir interagindo aqui. O que você Cara, prefere? a minha ideia é no final deixar um tempo para perguntas, mas eu prefiro que Ah, então beleza. Então vai no seu ritmo. Vai no seu ritmo você aí, não depois quer. eu pergunto, Cara, mas então. pergunta porque às vezes é uma dúvida das outras pessoas também. Traz aí. Só para validar o entendimento. Cultura data-driven, então eu posso entender que ele nada mais é do que. Eu imagino que deva ter frameworks ou como eu penso, eu associei aqui o que é do meu conhecimento, tá? Cultura ágil. Eu tenho aqui práticas, eu tenho áreas de conhecimento, eu tenho frameworks, eu tenho várias ferramentas que me direcionam, só que aqui o data driven é para o mundo big data, mundo analytics. Posso entender então que ele é um framework que só fiquei com essa dúvida, tá? Tá. E Não. que é a cultura em si. Não é bem Entendi isso. as áreas, cada um dos desafios aqui, mas Tá, fiquei com essa dúvida. deixa eu ficar um pouco mais claro, porque talvez eu também não contextual, não dei o conceito, né? Data Driven é uma ideia, tá? De você direcionar todos os seus processos com a centralização informacional. Então, você vai tomar todas as decisões, todos os processos vão estar embasados a dados, vão estar direcionados a dados. Então, a cultura Data Driven é você estruturar tudo o que você faz, todos os processos, todas as capacitações, todas as tecnologias, tudo que é hoje manual, oneroso, não tem inteligência, não tem estratégia, não tem decisão, tudo que é, digamos assim, automatizado, tudo que é meio robotizado, ser repensado ou reestruturado com viés para que esse processo seja definido, seja validado por uma informação. Então, é você direcionar os processos, as ações, tudo embasado em dados. Você não fazer mais processos abstratos, processos olhando para uma metodologia, para um design partner específico, esquecendo de complementar o resultado em cima da informação. Tá? Então, a ideia é um conceito ainda que tem muita evolução, né? Não tem nada formalizado, mas ele não é, por exemplo, quando a gente fala metodologia ágil, a metodologia ágil ela é um mecanismo de fluxo de trabalho que suporta cerimônias. A gente tem aí uma interação entre coordenação operacional, desenvolvimento e inteligência. E a gente consegue fazer toda uma navegação dentro desses personas aí. Cultura data driven é exatamente algo macro.
hoje talvez o maior desafio de todas as empresas, é você fazer a tua empresa e todos os seus processos serem direcionados à utilização do dado para a tomada de decisão. Então, é o quê? Eu vou até trazer um pouco do que eu entendo, tá? É você trazer a decisão do negócio, a maturidade do negócio para dentro dos seus processos. Então, quando a gente tem essa fórmula de trazer a maturidade do negócio para dentro dos processos, para dentro do desenvolvimento, para dentro dos entregáveis, a gente passa a já ter um produto, uma saída, um outcome que vai dar algum resultado, porque isso já foi estudado, isso já tem um conhecimento de mercado embutido nisso. Então a gente não precisa necessariamente analisar, mapear, fazer todos esses passos meio que automatizados e depois aplicar uma inteligência de mercado, aplicar uma inteligência de negócio. Não, porque se a gente tiver as definições partindo da área de negócio, partindo da coordenadoria de negócio como um todo, todos os nossos processos vão ser direcionados à tomada de decisão via dado, né? Então, via dados, né? A gente não vai mais ficar refém de, olha, a minha metodologia funciona para esse processo A, mas para esse não. Por quê? Qual que seriam as métricas? É o quê? É um fator de infraestrutura, é um fator tecnológico, é um fator de gaps de conhecimento da equipe. Então, a gente passa a estar balizado, a estar orientado pela área das empresas que tomam a decisão, que realmente atendem os clientes e sabem o que precisa tracionar para que as estratégias funcionem. Então, é você trazer todo esse contexto de negócio, de business, né, com toda a visão do cliente, do que vira produto, do que pode ser vendido, do que realmente atende às demandas, para dentro dos processos. Tá? E aí, para você ter isso, para que isso funcione, muitas vezes você tem que refatorar tudo, você tem que reestruturar tudo, você tem que criar novas features. Então, isso dá muito trabalho. E quem precisa estar com o mindset no mesmo caminho, na mesma direção? As pessoas. Por isso que eu bato novamente na tecla que as pessoas entendendo a cultura data-driven, elas conseguem se preparar tecnologicamente, elas conseguem se preparar a nível de soft skill para atender melhor os clientes na ponta final. Né? Então, eu lembro que quando eu comecei com o desenvolvimento, eu recebia uma folha, requisito técnico, especificação técnica. E aí vinha lá, campo A, campo B, eu preciso disso, disso. Cara, meu trabalho era aquele, eu não tinha voz ativa, eu não tinha opinião nenhuma, o fluxo era aquele. Hoje, quase todos os processos, mesmo em formatos mais antigos, quando a gente está trabalhando com DW, quando a gente está trabalhando com BI, já tem essa modernização direcionada a data-driven, que a gente já olha para o processo, olhando o end-to-end dele, qual que é o resultado final e o que vai atender. A gente já tem que preocupar com o que o negócio vai atender lá na frente. E isso é legal por quê? Porque todo mundo da cadeia consegue ter essa visão. Então, essa cultura data-driven, ela também cria esse guarda-chuva para todo mundo. Você não tem mais função, função, função. As pessoas não são mais uma função, não são mais um número. Elas podem fazer parte de algo maior, entendeu? Então, assim, é um pouco filosófico, tá, pessoal? Mas é exatamente isso. A ideia de uma empresa madura, uma empresa que está conseguindo viabilizar data-driven, ela vai ter o poder e a confiabilidade que as pessoas tomem as decisões, que as pessoas tragam recomendações. Por isso que a gente tem dentro da IBM 1 milhão de canal no Slack. Né? Cada canal dedicado a alguma coisa, mas todos tentando se conversar. Por isso que a gente tem todas essas estratégias de capacitação, todas essas iniciativas, exatamente orientado a dados, exatamente tentando entender como o resultado final dado. Tá? Será que eu respondi? Até prolonguei mais, mas deu para sacar? Pensa que assim, é uma cultura, é uma estratégia organizacional, é corporativa, ela tem que cobrir todo o guarda-chuva de conhecimento, de estratégias da corporação, da empresa. É algo institucional. Quando a gente está falando de metodologia, pode ser específico para uma área, específico para um processo, específico para uma vila de consumo, né? Então, podemos ter áreas muito extensas dentro de players grandes, e aí dentro dessa área temos várias vilas de consumo de dados, e aí a gente está falando de metodologia, tá? Mas a cultura data-driven, ela engloba tudo. Ela, dentro da cultura data-driven, você pode ter processos de governança por meio do Agile, entendeu? Você pode ter estratégias de dados
estruturadas com a comunicação entre pessoas pelo Agile. Tá entendendo? Então, ela embarca tudo. Em relação a integrações cloud, a gente tem todos os prós, né, que a gente sabe, escalabilidade, um custo um pouco, benefício um pouco mais rápido, aquela margem, aquele time que antes existia para solicitação de hardware, para a estruturação de infraestrutura, acabou. As empresas podem tirar uma estratégia que saiu de uma reunião hoje e já começar a impulsionar amanhã, porque a cloud nos dá essa velocidade. Então, eu vejo hoje a cloud como um poderio muito grande e realmente ela tem que estar embutida em todas as estratégias corporativas de qualquer empresa hoje. Sem a cloud, até por conta da tendência, sem a cloud não vai ser possível estruturar as soluções que o futuro nos traz. Né? Então a gente tem aí inteligência artificial cada vez mais ativa, a gente tem conceitos de machine learning evoluindo, algoritmos de todos os modelos, de todos os tipos, evoluindo, sendo otimizados, atualizados. Temos aí conceito de containerização, diversas coisas que a estratégia de integração com o cloud pode nos dar poderio e ferramental para poder viabilizar isso. Tá? Governança. Governança é algo que eu vejo, e olha que eu não gosto muito de falar de governança, mas nos últimos anos eu tenho gostado, né? Porque é algo que realmente eu tenho visto como eles pegaram a bandeira da mudança digital, da mudança organizacional para eles, que realmente deveria já ter sido o papel deles desde antes. Mas eu vi um certo stand-by do lado da governança. Existia áreas que eram muito maduras em um determinado ponto e outras que defasavam políticas, que defasavam um pouco em relação à democratização de dados, centralização. Então, hoje a gente tem a governança regindo aí programas para conformidade, para política de segurança e de acessibilidade, democratização de dados, que é algo que está muito importante, tá? Centralização das informações, hoje é uma tendência nas estratégias de dados. Aí a gente tem também a parte de gestão de risco, processos, né, LGPD, GPDR, GPRD, dependendo de como você encontrar ele, você vai ver essa descritiva, tá? E a gente entra na inteligência. Inteligência é o futuro. Tudo vai estar direcionado à inteligência. Até para vocês entenderem, quando eu falei lá atrás que eu vejo um pouco da diferença do Big Data hoje, eu que trabalhei em tantos cases, já vi tanta coisa acontecendo no Big Data, eu vejo que o Big Data, ele quando há 8 anos atrás, ele foi algo que mudou muito a minha concepção e ele me deu um propósito de trabalhar com tecnologia, porque eu me encontrei com capacidade de ajudar, né? Não era mais aquele cara, como falei antes, sentava na mesa, recebia um papelzinho e passava o dia olhando aquele papelzinho, não, e codificando aqui em cima daquele papel. Eu não sabia, às vezes, o que era aquela regra que eu ia dizer, não sabia de nada. E o Big Data, ele fez uma disrupção. Ele fez pessoas que já eram sênior precisar se reciclar. Né? Então a gente antes tinha gerentes, gestores de áreas, porque o cara era um especialista em Oracle, o cara era um especialista em mainframe. Esses caras eram os gestores das áreas antigamente. E hoje não é mais assim. Hoje você tem um cara aí, às vezes, de 25, 30 anos, gerindo uma área muito bem, com alta performance. Por quê? Porque ele embarcou todos os conceitos de Big Data, embarcou diversas coisas que é um pouco mais open source, que tá mais vinculado com o contexto de autodidata, né? Então, isso daí, hoje, eu vejo como uma grande disrupção. A gente não precisa mais ter exatamente, né? É importante, obviamente, eu também acho, mas a gente nem todo mundo precisa mais ter um certificado de uma faculdade para poder entrar no mercado de trabalho, né? Muitas vezes tem pessoas altamente capacitadas que desbancam muito mais profissionais que têm um currículo grande, mas não sabem aplicar, não tem experiência. Então, hoje eu vejo que essa dinâmica, né? Essa mudança no mercado foi por conta do Big Data. Eu acredito muito nisso. Ele fez uma revolução processual e estrutural em quase todos os fluxos de dados. Ele trouxe a possibilidade de a gente ter o dado do jeito que é hoje. Tá? Então, eu gosto muito do Big Data, vocês já estão reparando, mas eu também tenho que levar em consideração que a inteligência, a IA, Machine Learning, vai garfar o Big Data. O Big Data hoje está num viés muito estrutural. O Big Data já teve um viés estratégico, já teve um viés mais, digamos assim, mais inovador,
né? Mas hoje, o aspecto Big Data que eu enxergo, pelas minhas experiências e pelo que eu vejo de projeção no mercado, é que a inteligência vai, obviamente, ter o Big Data como um dos maiores municiadores de informações, é uma certa uma premissa para que a inteligência funcione, né? Mas o Big Data ele vai ser algo cada vez mais estrutural e embutido nas soluções. A gente vai começar a não ter mais, olha, a área de Big Data. Não, porque tudo é Big Data. Tudo que era pequeno antes vai estar embutido no Big Data, é mais ou menos o que ele fez com as outras estruturas, com as outras arquiteturas. Big Data hoje, quando você cria uma estratégia de Data Lake, você não precisa mais de um DW. Você não precisa porque você embute tudo isso nas camadas. Né? Então, o Big Data absorveu as outras estratégias, as outras arquiteturas, e eu vejo muito que ele vai ser absorvido futuramente esses modelos um pouco mais inteligentes, para essas arquiteturas mais robustas. Né? Então, e até por conta da gente ter toda essa dinâmica de modularização. A gente tem, às vezes, serviços dedicados, a gente tem componentes que pegam um pedacinho de uma função Big Data e faz especificamente. Então, a gente está distribuindo tantos serviços, está modularizando tanto, que talvez não seja mais inteligente criar toda uma suíte Big Data para isso. Né? Claro que quem tem essa suíte, quem tem isso, vai continuar utilizando como processador de informações, um ambiente de multiparalelismo, tentando utilizar os recursos que já compraram, que já implementaram, mas eu vejo que essa modularização vai começar a difundir o Big Data em todas as soluções futuras. Tá? É uma visão minha tá? Da ideia. Tá? E aí, por último, a gente tem a automação. A automação, ela é tudo que a gente precisa implementar em produção, tudo que a gente precisa automatizar, que a gente precisa orquestrar num formato que tenha menor intervenção possível manual. Né? Então, a gente tem diversas aplicabilidades aí com DevOps. Hoje está surgindo aí o conceito de DataOps, com integração contínua, entrega contínua, publicação de modelos versionados, Feature Story. É um conceito que eu sugiro aí, quem tiver interesse, dá uma lida. É uma tendência para o mercado de modelagem, para o mercado de algoritmos, né? Porque vai ser uma solução que vai ajudar muito nessa parte de automação de modelos. Né? Hoje a gente tem um gap quando a gente entra com a aplicabilidade de DevOps, tenta trazer esse viés de DataOps para olhar para a ciência. E a gente tem alguns gaps, algumas ferramentas estão maduras para algumas coisas, para outras não. Algumas ferramentas só suportam modelagem, outras só suportam deploy, outras não têm pros de treinamento. E aí a gente tem a gente está num momento do mercado para essa área de inteligência, para essa área de modelos, muito a nível de marcas. Né? Então, você vê aí o Databricks despontando porque ele trouxe uma solução na sua caixinha preta que funciona para muita gente. Beleza, ótimo. Mas já lá na frente, as pessoas vão começar a ter os mesmos recursos do Databricks em outros formatos, em outros open sources, e as coisas vão começar a ser um pouco diferentes. Então, essa maturidade da automação aí está sendo estruturada. As clouds hoje investem muito forte nos serviços de automação, nos serviços de machine learning, porque realmente é tendência, tem muito trabalho, tem muita mão de obra para ser, nos próximos 5 anos, aí talvez seja a área que mais vai crescer, vai ser a área de machine learning, né, por conta disso. Então, sabendo disso, e sabendo que as metodologias de deployment, as metodologias de estruturação de modelo, de entrega de valor por modelos, ainda está muito crua, a gente sabe que tanto a inteligência junto com a automação tem que andar junto. E talvez o DataOps amadureça a um nível que consiga fazer o que o DevOps fez no restante dos outros processos.